Você sabe por que que o petróleo ele estava num momento de muita tristeza? Porque ele estava no fundo do poço. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Sinergel. Você tem planos de enriquecimento? Você é do tipo que pensa que o enriquecer depende apenas de você? E esse depender de você mesmo tem algum limite? Quais são estes limites? Esse é um dos temas do grande filme de hoje. Esse aqui você conhece? É um baita filme. Não conhece ainda? Então, bora conhecer comigo! Sangue Negro, There Will Be Blood, filme de 2007, dirigido por Paul Thomas Anderson, protagonizado por Daniel Day-Lewis. O filme se passa na virada do século XIX para o XX, contando a história de Daniel, um minerador que encontra petróleo nas terras do sudoeste dos Estados Unidos e vê nele um negócio lucrativo, deixando de lado a mineração de ouro e prata. Ele cria uma empresa de perfuração de petróleo e começa seus negócios cavando poços para extração do combustível. Um dia, um acidente mata um de seus funcionários quando a estrutura de madeira quebra e cai dentro do poço sobre o trabalhador. E Daniel decide adotar seu filho, que era um bebê ainda na época. Sem saber do paradeiro da mãe do garoto e sem revelar a história real para ele, Daniel o batiza de HW, que o segue em seus negócios que vão crescendo gradativamente. Um dia, Daniel é abordado por Paul, um jovem que lhe diz que vinha meio em segredo, contrariando as ideias de sua família, para avisar que as suas terras tinham muito petróleo. E como uma grande empresa do setor está comprando propriedades no entorno, ele acredita que trata-se de um bom negócio. Paul chantageia Daniel, exigindo dinheiro para que ele, em troca, informe o endereço das terras de sua família, para que Daniel então possa oferecer a compra destas terras de uma forma desinformada. Daniel aceita a proposta e vai até a região dizendo ser um caçador de aves, que está apenas pedindo abrigo após uma longa caminhada. Ao caminhar um pouco com seu filho, descobre que um terremoto trouxe à superfície uma grande quantidade de petróleo, já indicando que Paul estava certo e provavelmente o lugar realmente estará cheio de reservas. Daniel avista Paul, mas na verdade descobre que trata-se de Eli, irmão gêmeo dele, que é o pastor da comunidade. Daniel não entende onde está Paul, seu informante, mas como está indo por ideias informadas secretamente, fica quieto sem questionar o paradeiro de seu informante. Em conversa com o patriarca da família, ele propõe preços para comprar as terras, jogando os valores muito para baixo, dizendo que não acredita que na riqueza e abundância de petróleo naquele local. Mas Eli participa da conversa e bate de frente com Daniel, criando a primeira rusga entre eles. Daniel convence a família a vender as terras, mas com o adicional de que pagará $5.000 para que Eli construa uma nova igreja no vilarejo. Daniel não é nem um pouco religioso e aceita apenas para poder fechar negócio, dando sequência à estratégia de comprar terras vizinhas, aumentando a área de abrangência de seus domínios, exceto na propriedade do Sr. Bendy, que não aceitou negociar as terras sem que o próprio interessado fosse até ele. Orgulhoso, Daniel nunca foi até as pessoas, mas sim fez uma chamada geral para que fossem até ele ouvir sua proposta. A inauguração da extração de petróleo está com data marcada, mas mais uma vez o entrave se dá com Eli, que pede para que ele possa abençoar a atividade antes dela se iniciar, antes de começar a produção. Ele deveria então fazer uma oração coletiva e pedir a Deus que proteja todos naquele momento. Daniel aceita, mas apenas, entre aspas, para ele não ficar enchendo o saco. E na hora, ignora sua presença e inicia a produção sem deixar que ele pronuncie qualquer palavra falando com Deus. Daqui em diante, começará uma série de problemas envolvendo ganância,
poder e frustrações ao longo dos anos, que encerro aqui para que você mesmo confira com o desejo, como que o desejo por dinheiro e poder pode ampliar conflitos, criando ambientes de muita tensão. O petróleo é o responsável pela ambição que gera diversos conflitos na trama e com certeza também em âmbito real. Trata-se de um combustível fóssil, também chamado de combustível não renovável. Petróleo vem do latim petrus oleum, traduzindo como óleo de pedra. Este componente oleoso inflamável é quimicamente classificado como hidrocarboneto, ou seja, uma composição de carbono e hidrogênio, e se tornou o combustível mais utilizado no mundo atual após a expansão de seu uso no século XIX, na segunda Revolução Industrial. Chamamos de combustível fóssil por conta de sua origem, já que geologicamente trata-se de um material orgânico que foi soterrado por sedimentos ao longo do tempo, principalmente plâncton. Este é um ponto importante de se destacar, pois petróleo só se encontra em locais onde há ou já teve abundância de água. Muitas reservas estão presentes no solo oceânico e regiões que margeiam algum rio. Mas os locais que se tem extração de petróleo em área continental, como o sul dos Estados Unidos, retratado no filme, já foram cobertos por água, sendo fundo de oceano ou de algum rio em períodos em que o nível da água oceânica era mais elevado. A era do gelo gerou a redução da temperatura e a água verticalizou nos polos em forma de geleiras, fazendo com que ela horizontalmente diminuísse o nível dos oceanos. A matéria orgânica se acumulou em partes mais baixas e sedimentos derivados da erosão das partes mais altas foram acumulando pela gravidade sobre ela. A pressão dos sedimentos sobre a matéria orgânica em decomposição é que fará a mágica química de transformar em petróleo. Os ambientes com umidade formam petróleo, enquanto a mesma dinâmica de material orgânico e sedimentos, quando em área continental, com baixa umidade, formam carvão mineral. Mas este é um assunto para um outro vídeo. Também podemos chamar o petróleo de combustível não renovável por conta do tempo de formação. Estima-se que as reservas de petróleo mais novas, ou seja, que a matéria orgânica começou a se decompor há menos tempo, devam datar de uns 10 milhões de anos. Faz tempo. Portanto, é inviável se reproduzir a tempo de vida humano. Então não adianta pegar o toroço do cachorro, jogar a terra em cima e pisar, que não vai virar petróleo, tá? Tá avisado. Nós classificamos o petróleo simplificadamente em grosso ou pesado e leve ou fino. Estes termos, que fazem referência à densidade ou espessura do óleo, nos permitem analisar os derivados que serão produzidos a partir dele. Petróleo grosso é utilizado para a produção de derivados sólidos como plástico, borracha sintética e pavimento asfáltico. Já o petróleo fino é utilizado para a produção de gasolina, querosene e óleo diesel. E o mercado utiliza esta lógica para balancear os preços, já que o petróleo fino é mais caro. O Brasil é um grande produtor de petróleo, mas nossas reservas são em sua maioria de petróleo grosso, ou seja, somos ricos em um petróleo mais barato e por conta disso precisamos importar petróleo mais caro. Isso explica a sensação que você talvez tenha de que, apesar do Brasil ser um produtor de petróleo, a gasolina, o combustível, sempre você tem a impressão que está caro. O valor neste caso varia ainda de acordo com o câmbio da moeda, já que as negociações são feitas em dólar. Então, quando você achar que o combustível está caro além do tradicional, dá uma conferida também em como está o câmbio dólar real, que vai te dar uma clareada sobre a questão. Isso porque eu nem estou falando da parte de tributação, que só ajuda a encarecer o custo. As reservas do petróleo são classificadas como onshore e offshore, termos usados para explicar quando são extraídas de área continental, reservas chamadas de onshore, ou no solo do oceano, quando chamamos de offshore. A maior parte das reservas brasileiras são oceânicas, mas há várias outras importantes áreas deste tipo, como o Golfo Pérsico no Oriente Médio e o Golfo do México. A extração em situações como estas geram atenção em aspecto ambiental, já que qualquer vazamento do combustível traz estragos enormes na fauna e flora marinhas,
e também aves que possam tentar se alimentar de algum elemento da água. Além de se atingir também a parte costeira, conforme o movimento da água carrega o combustível para o continente. Mas não há como se falar de petróleo e questão ambiental sem destacar a emissão de poluentes atmosféricos. A queima dos derivados de petróleo emitem dióxido e monóxido de carbono, que comprometem a qualidade do ar. Intensificam o efeito estufa, chuva ácida e fenômeno de smog, nome dado para quando a névoa fica carregada de particulado poluente. A grande dúvida que se tem no contexto atual é justamente qual será o destino do petróleo ao longo do século XXI, visto que todos os impactos negativos para a atmosfera que a sua queima gera acendem o alerta ecológico sobre a necessidade de um pensamento ecologicamente mais interessante e, com isso, outras fontes menos poluentes começam a ganhar mais espaços nos setores industrial e civil, como etanol e demais biocombustíveis. Este também é um assunto que receberá atenção especial em um outro vídeo. Este vídeo vai dedicado para a Daniela, minha aluna fã de David Fincher, que indicou este vídeo aqui, esse filme, para o canal. Só que aí eu já tinha surpreendido ela, na verdade esse roteiro já estava pronto. Ó, conferiu? Gostou? Pode contar para a galera agora. E aí, você já conhecia este filme? Gostou da temática? Você conhecia mais sobre o petróleo? Deixe seus comentários aqui, se inscreva no canal, deixa o like, curtiu? Compartilha e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!